vitaminar de cultura e clima organizacional. Primeiramente, o que é cultura organizacional? É uma rede de concepções, ideias, crenças, tabus, mitos, valores que permeiam o ambiente organizacional e modelam o comportamento das pessoas. Quando eu falo modela o comportamento, porque a cultura, gente, atua no comportamento organizacional. Cultura e clima são assuntos de gestão de pessoas, porque, claro, a cultura é exatamente esse conjunto de concepções, ideias e valores que vão levar as pessoas a diminuírem a ansiedade, porque aí elas sabem como devem se comportar ou não, que vai permitir que as pessoas se integrem no ambiente organizacional, tá certo? E se sintam, né, com identidade naquele ambiente. A gente diz que a cultura ela traz identidade, traz pertencimento e traz individualidade, porque aqueles padrões de comportamento, aqueles mitos, aqueles tabus, aqueles símbolos, aqueles heróis, né, representam o modus vivendi da organização. Quando a gente estuda cultura organizacional, o que você tem que saber para essa tua prova? Né? Primeiro, quais são esse conjunto de elementos que forma a cultura, que a gente falou aqui. Crenças, valores, mitos, símbolos, heróis, ideias, linguagem, roupas. Isso tudo, gente, modela o comportamento. Você entra na organização, você vê como é que as pessoas se vestem e você vê que daqui a pouco você começa a se vestir igual, né? O mesmo estilo, né? A linguagem utilizada, os jargões utilizados naquela organização. Por isso que a gente diz que a cultura permite essa integração. Bom, o que você tem que saber além desses conceitos? Primeiro, que a cultura nasce com os fundadores, né? Os fundadores trazem seus valores e suas ideias, né? Já nos processos de seleção, se ele te perguntar quando que inicia, né? Já no processo de seleção, os fundadores tentam, né, encontrar pessoas que se coadunem com a cultura da organização, ou seja, tentam levar a cultura, já dizendo qual o horário de trabalho, qual o sistema de recompensas, né? O que se espera. Isso já é mostrar, né, o modus vivendi, para ver se a pessoa se identifica. Porque, olha, gente, pessoas que não se identificam com a cultura da organização, né, elas não conseguem trabalhar naquela organização. Na realidade, gera o que a gente chama de cultura fraca. Colocar pessoas na nossa organização que não se coadunem com os valores que estão na organização, né, pelo menos não estejam integrados naqueles valores, né, significa, né, criar uma cultura fraca. E a cultura fraca, gente, é uma cultura passível de conflito, passível de crises, né? Então é muito complicado, né? As organizações, como a gente diz, os fundadores, eles já começam no processo de seleção a levar essa identidade, né? Mas a gente tem que entender que a cultura não é controlada. E mais, a cultura não é estática. Ela é uma construção coletiva. Aí você está dizendo assim, mas Beth, agora há pouco você falou que os fundadores já trazem pessoas que se coadunam com sua cultura. Sim, se coadunar com aqueles valores é uma coisa. Agora, ser igual é outra. Então, as pessoas, claro, pensam têm as mesmas ideias, vamos dizer assim, só que quando elas entram, elas passam a levar o que elas têm, tá certo? As suas crenças, as suas ideias, os seus mitos, os seus tabus, e isso vai construindo um modus vivendi na organização. Então a gente diz que os fundadores, eles não conseguem controlar a cultura, mas eles podem administrar. Por que não conseguem controlar? Porque não podem controlar o comportamento de todas as pessoas, tá certo? A gente monitora esse comportamento, tá certo? E a gente administra. Por exemplo, surgiu uma fofoca, surgiu uma crise, surgiu um conflito. O administrador tem controle, ele pode fazer não surgir? Pode até fazer, mas pode surgir espontaneamente. Mas ele pode administrar isso? Sim. E é exatamente através da cultura. Como, Beth? Que eles perguntam, como que a gente administra a cultura? Através do sistema de recompensas, ou seja, você valoriza aquilo que você acha que é bom, tá certo? E você passa uma mensagem, né, a partir do sistema de planejamento também, daquilo que você
coloca como comportamento desagradável, tá certo? Lembrando que ninguém impõe cultura, o gerente não consegue impor a cultura organizacional. Minha gente, isso é um modus vivendi, tá certo? Isso, na realidade, você pode estabelecer regras, regulamentos, mas se você não tiver, né, atitudes nesse sentido, a coisa não vai adiante. Por exemplo, quantas leis, quantas regras a gente tem aí na prática que a gente não faz, que a gente não segue, que a gente tenta burlar? Pois assim também acontece na organização. Ou seja, a cultura é o modus vivendi, né? As regras, os regulamentos, gente, é o operacional, né? As recompensas é aquilo que você faz para você assegurar que aqueles padrões de comportamento vão se manter, mas você não tem como controlar. Você pode administrar, mas não tem como controlar, porque a cultura é um processo, né, que está sempre em evolução, tá certo? Então os fundadores tentam, né, impor, tentam colocar algumas ideias, mas isso é uma construção coletiva. Presta atenção nessas palavrinhas na prova. Bom, outra coisa que você tem que saber é a classificação da cultura. Cultura dominante é aquela que os valores, né, são compartilhados por todos. Cultura, subcultura é aquilo que é própria de um departamento. E aí aqui eu já levanto uma questão de prova. A gente tem que tomar cuidado para que a subcultura não seja maior do que a cultura. Ou seja, tem um ritual lá num departamento e isso acaba virando um ritual para toda a organização. Não dá, tá certo? Então a ideia é que a cultura dominante, né, traga os valores que são compartilhados e que permitam a integração de todas as pessoas na organização. Então, a gente tem cultura dominante, subcultura e temos a contracultura. E a contracultura é aquela cultura que é contrária. Normalmente, a cultura do sindicato. Já ouviu falar no sindicato? Pois é, ele traz valores que vão contrários às ideias da organização, né? Então, essa é a contracultura, que é uma cultura não só diferente, como contrária. Se liga nisso, né, quando ele for classificar. Outra classificação que a gente tem, cultura forte e fraca, né? E como eu disse agora há pouco, a cultura forte mede o grau de compartilhamento, né? Ou seja, quanto que as pessoas estão compartilhando e se sentem identificadas. A cultura fraca, gente, como é que você sabe? Porque ele vai dizer que é uma cultura que gera conflito, que gera crise, tá certo? Então é uma cultura, né, que as pessoas não gostam, né, de trabalhar naquele local, tá certo? Outro conceito, cultura conservadora e cultura adaptativa. A cultura conservadora é aquela que, né, tem valores tradicionais, né? E a adaptativa é aquela que está sempre evoluindo, né? Os estudiosos eles colocam que a cultura não deve ser nem tão conservadora a ponto de não enxergar o novo, nem tão adaptativa a ponto de estar sempre mudando e deixar as pessoas ansiosas. Porque você imagina, um comportamento que você teve ontem, hoje está sendo reprovado. Você, como assim? Tá certo? Isso gera uma ansiedade. Então, nem deve ser tão adaptativa, nem tão conservadora. E o que você não pode deixar de saber de ir para a tua prova é o que a gente chama de iceberg da cultura. Foi Shine, estou procurando aqui no slide para te mostrar. Foi Shine, né, que disse aí os níveis ou as dimensões da cultura. E ele diz que a cultura, né, ela é formada de aspectos que a gente chama de visível e formal, e aspectos que ele chama de invisível e informal. E mais, ele chamou isso de iceberg porque a maior parte está submersa, né? A parte que está fora, que a gente vê, são os artefatos. Então, são os quadros, as vestes, tá certo? Que aí é aquilo que é fácil, os equipamentos, as máquinas, a estrutura da organização. Mas a maior parte, né, que são os valores e as pressuposições, elas estão submersos, tá certo? E aí a gente diz que os valores são aquelas crenças conscientes, né? E as pressuposições são aquelas crenças inconscientes, né? Que são compartilhadas por todos. E a gente diz que quanto mais profundo, mais difícil de mudar. Gente, cultura interfere no clima. E o clima interfere na cultura, só que são conceitos diferentes, são variáveis diferentes. O clima é a ambientação. Você já ouviu falar em clima pesado? Pois bem, vejam as palavrinhas do bem que você vai ter que encontrar na prova que se refere a clima. Clima é ambiente, clima é atmosfera, clima é sentimento positivo e negativo que existe no ambiente, clima é estado de ânimo, clima é motivação. Essas são as palavrinhas do bem
que refletem o clima. Minha gente, o clima é a atmosfera, como eu disse agora, um clima pesado, é o estado de ânimo. Você entra numa sala e você vê as pessoas assim todas, né? E aí a gente diz que o clima, ele promove satisfação nas pessoas, ou seja, a palavra satisfação está relacionada com clima e não com a cultura, tá certo? Por quê? Né? Porque as pessoas num clima bom, amigável, cordial, né? Um clima no qual as pessoas percebam sentimentos bons, né? Gera satisfação nas pessoas, tá certo? E aí vou dizer mais, clima é percepção. Tá certo? O clima não é palpável, tá certo? Assim como a cultura tem aspectos formais e informais, visíveis e invisíveis, o clima é invisível, o clima é intangível, você sente, você percebe, é a satisfação, é o estado de ânimo, tá certo? E outra diferença, cultura, qualquer mudança na cultura, a não ser nos artefatos, implica um longo prazo, treinamento, treinamento, treinamento. A gente muda a cultura a partir de treinamento, terapia, né, como a gente diz. E o clima, mudança no curto prazo. Você faz uma pesquisa de clima, você vê o que está gerando aquele clima ruim, sei lá, o chefe ou o salário. Aí você interfere na variável e o clima pode ficar bom. Tanto que a gente diz outra frase de prova, o clima, ele é medido em determinado momento. A cultura não. A cultura ela é, né, o modus vivendi, tá certo? O clima não. Naquele momento ele está assim. Se você fizer outra pesquisa, pode tudo alterar. Beleza, gente? Percebemos a diferença? São duas variáveis diferentes, mas que têm, né, uma coincidência, estão interrelacionadas, tá certo? Uma interfere na outra, apesar de serem construtos diferentes. Beleza? Simbora rumo à aprovação.